Seja bem-vinda, os microfones estão abertos para você. A paz do Senhor, Vandira, é um prazer muito grande estar com você nesta manhã. E não somente com você, mas com todo esse contingente de mulheres que estão acompanhando esse trabalho maravilhoso que você está realizando. É um tempo sombrio, mas Deus tem dado abertura para que o Evangelho continue impactando vidas. E agora estamos assessorados por uma excelente equipe em nossos lares, que são nossos filhos bem instruídos com o manuseio aqui das redes sociais. E aí, portanto, esse trabalho está sendo realizado. Eu louvo a Deus, minha querida amiga e prima e amada, que inspira a minha vida desde muito. E todas essas mulheres que estão com você, minhas queridas irmãs e amigas, que estão agregadinhas através desta live, Deus continue abençoando você. Seguramente você vem sendo impactado durante estes dias, mas eu quero acreditar que Deus ainda tem mais alguma coisa para você. Deus continue te abençoando. É verdade, minha linda. Olha, gente, tem umas coisas assim bem interessantes entre mim e Samira. A missionária Samira, mas para mim, ela vai ser sempre Samira, né, gente? Olha, e antes de fazer uma pergunta, eu tenho duas perguntas para ela, mas antes, eu quero dizer uma coisa assim bem interessante. Eu estive em Foz. Agora, com a história da pandemia, eu estava no Paraguai e precisei vir a Foz urgente porque iam fechar a fronteira e me mandaram para Foz e eu não consegui remarcar o voo para chegar em Natal. Então, o pastor de Foz, o pastor Isaías, me recebeu bondosamente e a pastora Beth. E são lindos. O pastor Elinaldo, eu não os conhecia, o pastor Elinaldo recomendou, pediu que cuidassem de mim, misericórdia, não faltou nada, né? Me cuidaram como princesas. Mas uma das coisas que eu achei bem interessante foi que quando eu preguei, quando eu ministrei na igreja de Foz, uma igreja linda, né, Samira? Demais! Aí eu fui jantar com eles. Então ela pergunta a mim, me diga uma coisa, a senhora conhece a missionária Samira Santos? Eu olhei para ela e disse, conheço sim. Ela é do Rio Grande do Norte. Conheço sim. Por quê? Ela disse, mas a senhora é muito parecida com ela. É verdade. A senhora é elétrica como ela. Eu digo, mulher. Nós somos primas. E o tempo não passamos muito tempo afastadas, porque ela no Brasil e eu na missão, mas essa coisa, esse elo, essa comunhão, nunca foi separada, nunca diminuiu. Não é assim, verdade, querida? Então, agora, quando eu retomo a agenda no Brasil, então ela vai sempre na frente, ela é como João Batista, viu, gente? Eu não sou Jesus, mas ela é como João Batista, vai abrindo caminho. Então, quando eu chego, ela já chegou, claro, né? Eu cheguei na Bela Vista, aí o pastor Teixeira, subindo as escadas para a sala dele, onde a gente íamos jantar, ele virou-se assim, com aquele jeito bem simpático dele, né? Olhou para mim e me disse assim, me diga uma coisa, o que é que você é de Samira Santos? Eu digo, por quê, pastor? Ele disse, meu Deus, são muito parecidas. Eu digo, somos primas. Então, querida, essa é o contato, a comunhão, a imagem, o carinho que eu sempre tive por você, mesmo de longe, dando graças a Deus pela maneira como Deus lhe usa. Assim que eu quero lhe fazer a primeira pergunta. Tchan, tchan, tchan. Samira Santos, o que é ser mulher cristã? Mulher cristã. Não é ser escritora, não é ser pastora, não é ser missionária. Não, é mulher cristã no século XXI e agora vivendo a pandemia e o isolamento. Diga aí para essas mulheres e homens também que nos escutam. Essa é uma pergunta muito contextualizada, Vandira. Ser mulher é uma bênção. Pode estar inserido também no campo do desafio, principalmente no século XXI. Mas é uma bênção porque a mulher, ela não foi uma criação aleatória, ela entra no contexto bíblico como uma projeção de um projeto magnífico de Deus. Ela praticamente culmina com o projeto da criação, e isso não a torna superior e nem inferior, mas ela é um elo de completude para a realização de uma grande proposta
de amor que estava sendo revelado na criação da primeira família. A partir daí, ela tampouco nasce desalinhada de um projeto. Ela é uma coadjuvante, ela tem habilidades, ela nasce com predisposição em potencial para exercer o seu chamado junto à família e também, de acordo com o desenvolvimento cultural, as suas projeções extralar. A gente vai vendo através dos anais bíblicos que toda essa ingerência na qual a mulher ela se envolve já fazia parte da criação, do projeto de Deus para a vida dela. O que a queda ocasionou foi essa ruptura de evolução dentro de um alinhamento na bênção do Senhor. Mas graças a Deus, que Deus não se surpreendeu com a queda, ele não era propósito, mas já havia todo um quadro projetado para, uma possibilidade de uma queda humana, a graça fosse manifestada. A partir daí, a mulher ela sofre algumas retaliações em detrimento das próprias consequências da desobediência e do pecado. E a sua emancipação e o seu papel é tolhido, é reprimido socialmente, culturalmente. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente percebe... um dia eu estava na universidade, uma sala de literatura feminina, e a professora, uma doutorada que tinha acabado de vir da França, ela usou a Bíblia para massificar a ideia da opressão feminina. Diz que a Bíblia é um livro, é uma cultura que oprime a mulher. E nós tivemos a oportunidade, juntamente com outra cristã que estava na sala, de desconstruir essa inverdade. Pelo contrário, eu creio que você já vem falando sobre algumas mulheres notáveis, e há uma abertura até na lei de Moisés para proteger a mulher. E logo mais, quando a gente for refletir, eu tomei do Novo Testamento a figura de uma mulher também para exatamente mostrar essa situação. Agora, o que é ser mulher? Mulher no plano de Deus é uma bênção, porque o cristianismo, onde ele chegou, uma das coisas que o cristianismo fez, além da redenção da alma, foi resgatar o papel e a importância da família, e também dando espaço para que as mulheres elas fossem redimidas até socialmente dentro de culturas opressivas. Graças a Deus por isso. Mas trazendo a mulher para o século XXI, a mulher do século XXI ela é uma mulher bem peculiar. É aquela mulher que ela não está restrita só ao espaço doméstico. Até porque existe toda uma pressão em cima dessa mulher, cobrando um posicionamento nos seus diversos papéis. É a mulher que trabalha, é a mulher que precisa estudar, é a mulher que ela também está protegida por algumas leis de conquistas para a mulher, assim que ela precisa dar uma resposta para o lar, para o contexto social, para o contexto de desenvolvimento cultural, porque não se aceita, vamos usar a palavra, talvez a palavra aceitar talvez seja muito forte. Eu vou substituí-la pela palavra acolher. Socialmente, uma mulher não é acolhida se ela não for uma mulher contextualizada, uma mulher versada. Se a mulher disser que é só dona de casa primeiro, ela já não é muito aceita, porque ser dona de casa hoje as pessoas têm a ideia de que ser só dona de casa é uma mulher que ficou muito atrás no tempo, né? E no espaço. Ela sofre toda essa pressão para desenvolver seus multipapéis. E para ela não é fácil, porque eu vou trazer agora a questão da mulher cristã. A mulher cristã, ela não se realiza necessariamente só e somente só na questão da família. E ela não se realiza só e somente só na questão das conquistas pessoais. Porque a realização da mulher cristã passa, em primeiro lugar, em sua vida cristã com Deus. Aí é o alicerce para a vida dela. Ela precisa, em primeiro lugar, ela se suprir em Deus. Ela tem que se resolver espiritualmente. As conquistas, elas serão sustentadas nesse alicerce, na vida cristã, na vida de intimidade. Por isso você fez a pergunta, como é ser mulher cristã no século XXI? Bem, primeiro vamos ser mulher cristã. E para ser mulher cristã, você precisa, em primeiro lugar, já ter tido um encontro com Deus. E tem que manter esse encontro, suprindo-o com
elementos que são imprescindíveis: encontros com Deus, reflexão, oração, comunhão. E nesse período de pandemia, isso é extremamente necessário, amiga. Porque basicamente, nós estamos com uma estatística que flutua entre 11 milhões a 12 milhões de pessoas que, por diagnóstico, já são tratados com depressão. Isso antes da pandemia, tá bem? Estou tratando com uma estatística antes da pandemia. Mas escutando os terapeutas atuais, a coisa tende a ser potencializada a 20% a mais pós-pandemia. Nós estamos com um número de quase 20% de suicídio no período da pandemia. Então, veja que a situação não é fácil. Então, ser mulher cristã nesse período, no século XXI, e nesse quadro sombrio da pandemia, requer da mulher cuidado com a sua vida espiritual. Se supra, porque estou dizendo para você que está na presença de Deus, está em Deus e com Deus neste momento, sempre faz a diferença. E neste momento parece que é imprescindível. Precisa cuidar da alma. Nós temos caso agora de um pastor norte-americano que trabalhava muito essa questão de suicídio. Ele não tem nem 35 anos e acabou de se suicidar. Então você está vendo que a questão não é fácil, há um quadro sombrio no mundo, mas nós não precisamos alimentar a nossa alma com este quadro sombrio. Ontem eu vi rapidamente uma reportagem de 3 minutos, ela foi feita em inglês, mas aí havia a legenda também em inglês, e eu fui lendo e fui percebendo algumas coisas que os especialistas estão dizendo. Antes de você dormir, 1 hora antes ou 2 horas antes, não alimente seu coração às imagens, seus pensamentos de notícias ruins. Ora, é só o que você está vendo numa mídia sensacionalista, que não vamos ignorar o trauma e a situação da pandemia, mas nós vamos convir que há toda uma gama de sensacionalismo, de negativismo, de mensagens de derrota que apavora o ser humano. A Abden ficou maravilhado com a abertura do seu programa, que a sua própria voz já é uma voz assim, como que uma luz fosse incidindo em um túnel de escuridão, chamando as pessoas para esse nível de esperança. Pois é um desafio, amiga, ser mulher cristã nesse período, porque você tem que gerenciar esse momento que está dentro de casa com a sua família e não pode gerenciá-lo com baixa expectativa. Você precisa ser um elemento de Deus, através do qual a fonte do Senhor, de esperança, de alegria e gozo, venha suprir a vida do seu filho. Você não é gigante, e não estou pregando isso. Não estou fazendo apologia da mulher inatingível. Não, ela vai ficar isoladinha, ela vai chorar algumas vezes. Eu mesma, por exemplo, Vandira, fui baqueada esses dias com o luto da minha sogra. Você conhece a minha sogra. Sabe o quanto ela significava para o meu relacionamento de sogra. Para mim, ela não era só uma sogra, era uma amiga. Nós tínhamos um relacionamento de amizade que as pessoas confundiam. E muitas vezes, meu esposo que aqui está perto, ele sabe que muitas vezes pessoas que não conheciam meu esposo perguntavam, aliás, que não sabia que ela era minha sogra, confundiam-na com minha mãe. Ela é sua mãe? Não, ela é minha sogra, minha amiga. E como eu não tenho mais a minha mãe, você sabe que faz mais de 10 anos que ela partiu, muitas vezes a minha sogra foi uma mãe terapeuta na minha vida. Eu baqueei, eu chorei, eu precisei, literalmente, que Dr. Albert prescrevesse uma medicação para eu dormir, que eu não conseguia. Eu sou mulher cristã, eu amo o Senhor, eu tenho minha intimidade com Deus. Minha vida cristã eu procuro levar muito a sério, mas eu definhei 2 dias sem querer ouvir e falar. Eu só chorava. E dentro de casa havia um luto muito forte pela presença dela. Mas Deus me disse falou ao meu coração. Você tem ideia do que está passando com muitas mulheres nesse momento? Quantos lares estão enlutados? E quantas mulheres vão sucumbir já debaixo de uma pressão, de baixas expectativas emocionais e os prognósticos econômicos. Mas deixa eu falar para você o que Deus me disse. A fonte do céu não está fechada. Eu creio. Alimente seu coração. Eu creio. Da minha palavra. E avance, porque ao justo nascerá luz nas trevas. Mulher, vincule-se a Deus.
Se você estiver enlutada, se alguém da sua família partiu nessa pandemia, quer seja pela Covid ou por outra situação, eu me uno aos seus sentimentos. Mas não digo para você se alimentar disso. Chore o seu luto, levante a cabeça, reerga-se na esperança de que Deus conta com você para esse momento. Sua família está próxima, ela está olhando para você, ela precisa que você seja um elemento de Deus e de esperança neste momento e que você profetize contra as esperanças. Está dando e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Meu Deus, gente, vai aí compartilhando, porque Deus preparou para a gente nesse dia. Olha como eu amei ouvir, é o que nós estamos trabalhando com você, mulher. Você é humana, você precisa cuidar da mente, você precisa cuidar da alma. Você precisa entender que você não é de ferro, escutou, né? Que precisou de um remédio. Então, busque ajuda, por favor. Busque ajuda, é isso que queremos dizer. Eu tenho uma outra pergunta, mas antes da outra pergunta, ela falou da sogra. E eu sei que ainda dói muito para eles. E eu tive o privilégio de viajar, quando viajei com eles em 2018, para Portugal. Ela estava com a gente. E eu tenho, Samira, não sei se tu te lembras, eu tenho uma saia. Foi. Que tu me desse e dissesse, e as tuas palavras foi, tá aqui, a sogra trouxe, me deu e eu nem usei. Então eu olhei a saia e eu digo, meu Deus, como é real. Dessas coisas, tá vendo? É o carinho, são as marcas que Deus coloca na nossa vida. Ela está com o Senhor, esperamos ser fiel para nos encontrarmos com ela na glória. Muito bem, Samira, querida. Agora, quem é você? Eu disse que você era escritora, mas quem é a Samira? Diga aí, Samira. Mulher, mãe, sogra. Diga aí, quem é a Samira para esse povo lindo que nos escuta? Gente do Instagram e do YouTube, vocês são bênçãos. Diga, minha linda. Eu tenho... Quando conheceu a Jesus, como conheceu a Jesus, tem tempo para dizer isso, antes de pregar. Depois você vai ministrar. Certo. Eu só tenho uma palavra que me define. Eu tenho estudado as Escrituras. Primeiro, porque eu amo o Senhor. Eu não comecei a estudar a Bíblia Sagrada para compartilhar. Primeiro, para encher a minha alma, porque você, Vandira, é uma pessoa muito chegada ao meu coração. E a nossa convivência, nós somos primas legítimas. E você conhece um pouco da realidade do lar onde eu cresci. Eu não tive o privilégio que você teve. Você teve pais cristãos e você, nos primórdios da sua vida, na sua primeira infância, você vivenciou os princípios do aprendizado. Você, na sua adolescência, podia frequentar a igreja com maior liberdade e aprender. Eu creio que você cresceu ali nos conjuntos de louvores da igreja. Desde o infantil, Pois é. Então, essa carga de lembranças gloriosas e positivas eu não tive na minha infância. Meu pai, como você sabe, ele era um homem muito bom, mas ele feriu muito a minha mãe com a questão dos frequentes casos extraconjugais. E a partir disso foi um homem que, né, mulheres? Na semana eu não convivia com ele porque ele era um excelente trabalhador, ganhava bem para a época. Porém, finais de semana, meu pai deixava bebendo com os amigos e com as mulheres. Essas são as lembranças da minha primeira infância, da minha adolescência, e já entrando na minha juventude, 17, 18 anos, período em que o Senhor me alcançou, Deus começou a mudar as minhas lembranças afetivas. Assim que quando o Senhor me alcançou, me transformou, para mim, a minha vida cristã, ela adquiriu significado de 360 graus. Eu não vou colocar de 360 graus, eu vou colocar de 180 graus, tá? Porque 360 graus volta para o mesmo ponto. Então, mudou completamente a minha história. Eu vim para o Senhor Jesus, Ele me alcançou. E a graça de Deus na minha vida
trouxe um impacto tão extraordinário que eu disse para Deus, e eu sempre, quando eu oro, eu costumo relembrar isso. Eu disse, o nosso amor é amor para a vida. Nosso amor não é um amor de um caso, Deus. É o que eu digo também. Nosso amor é amor para a vida. Quando o Senhor entrou na minha vida, procurou a região mais profunda do meu ser e entrelaçou-se com o meu espírito. E a partir daí a minha vida começou a ser oxigenada. E as lembranças construídas a partir daí deram sentido à minha vida. Assim que eu não sou vítima de traumas. Aleluia! Porque traumas para mim não são cadeias. São experiências. O Deus que redimiu a minha vida aos 18 anos, quando foi mais ou menos 18 anos, quando eu fui alcançada e salva, ele também invadiu meu passado. Eu sei, eu conheço a história por leitura, que o cérebro não tem a tecla delete como o computador, então as memórias elas são arquivadas em uma janela, em uma região que eles chamam janelas assassinas, killers. E que quando nós nos submetemos aos momentos presentes, a alguma coisa que evoca esses traumas, aquilo volta com força. Eu não sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei, eu não vou na contramão da ciência. Eu entendo claramente que é assim. E eu atendo pessoas no meu gabinete com problemas e que realmente estão na primeira infância, na adolescência. Mas na minha história, Deus alcançou meu passado e fez algo extraordinário. Sim, eu lembro de fatos que eu poderia desabar com depressão. Eu sou uma pessoa que já entrei na menopausa, gente. Eu sou uma candidata em potencial para sucumbir na depressão. Mas a única vez que eu precisei de remédio para dormir foi agora, por ocasião da partida da minha sogra, nos 2 primeiros dias. Depois disso, já vai fazer, acho que 17 dias, voltei à vida com Deus quando Deus me falou, refrigera minha alma, o Senhor me tratou. Então, a palavra que me define é dependente de Deus. Eu sou dependente, eu sou isso. Os títulos, eles talvez tragam um colorido à mulher externa, porque foram oportunidades que Deus vem me dando e eu vou agarrando. Mas internamente eu sou uma mulher. Sabe aquela história de segura na minha mão? Deus, por favor, não solte. Eu sou dependente. Algumas pessoas são dependentes químicas, outras pessoas são dependentes emocionais de outras pessoas. Eu sou dependente plenamente de Deus. Essa palavra me define, eu sou dependente. Sou serva. Eu sei que eu sou filha, que eu sou co-herdeira, eu conheço essas posições. Mas quando eu me coloco no meu dia a dia, sem o salto e dentro da minha intimidade, eu sou isso aí, Vandira. É casada. Sou essa mulher. Diga aí. Agora, a parte dessa dependência, Deus foi me tratando. Deus foi tratando a mulher interior. Eu não sou inatingível, eu entendo. Isso não significa dizer que eu não sou mulher inatingível. Eu sou tão humana que esses dias eu fui me vacinar. Olha Você aí, já se viu? Já vacinou, está no Vandira? pessoal de risco. Eu fui me vacinar. Pois é, eu fui me vacinar. Eu e meu esposo e a minha filha, nós fomos nos vacinar. E eu cumpro com as restrições impostas pela pandemia. Eu cumpro respeitando a lei do isolamento. É verdade. A orientação do isolamento social. Eu sofro as consequências do isolamento. Eu sei que você também sofre. É muito. E Vandira, por ser uma mulher muito dinâmica e atuante no reino de Deus, todos nós sofremos. Essa é a nossa humanidade. Mas voltamos para a fonte genuína de Deus. Essa mulher que você está vendo aqui na tela, essa é uma mulher que pode adoecer, que pode partir a qualquer momento. Mas eu sou plena em Deus. Ele me supre plenamente. Eu sou uma mãe. Eu tenho 3 filhos que não são filhos perfeitos. É verdade. Mas são filhos que amam a Deus. Todo meu projeto de vida, depois de conhecer a Deus, entenda. E aí eu já estou entrando um pouco também nessa questão da mulher do século XXI.
Eu já conhecia o Senhor já me conhecia, nós já tínhamos uma aliança de intimidade. E eu percebi que seria muito egoísmo da minha parte não trabalhar aliada a Deus para que os meus filhos pudessem desfrutar da grandeza de servir um Deus tão glorioso. Que toda essa alegria que Deus trouxe para a minha vida e toda essa expectativa de vida de glória não poderia ficar só comigo. E que meu primeiro campo missionário eram os meus filhos. Isso porque eu já pregava, já ensinava, já trabalhava quando meu primeiro filho nasceu. Mas eu coloquei, e os pais não salvam filhos. Inclusive, eu vou aproveitar e mostrar esse primeiro livro aqui que Deus me deu, que é Maternidade com Louvor, e eu vou elencar algumas coisas sobre ele na minha reflexão daqui a uns 15 minutos. Mostrando que o nosso papel, enquanto mãe cristã, passa pelo compromisso. Você não salva, mas você é a maior missionária do seu lar. Você se encontra com essa responsabilidade biblicamente. Eu tenho um capítulo inteiro que eu vou mostrar dentro da teologia do Antigo e do Novo Testamento como Deus levantou a mãe e o pai. Bem, eu estou tratando com a mãe para ser missionária no lar. Então, eu me propus em oração ser essa gente. Eu tenho muito ainda, porque agora chegou a minha segunda geração, que são meus netos. Eu não vou criar os meus netos. Esse não é o meu chamado. Eu entendo que não é. Porque as mães que estão inseridas na minha família, Deus já tratou com essa questão da maternidade, elas são extremamente comprometidas. Mas os meus netos, eles não veem como algumas pessoas dizem, só para você curtir. Eu não assimilo dessa forma. Eu não tenho responsabilidade de criá-los. Mas como vó cristã, eu também não posso deixar de colaborar com o crescimento espiritual dos meus netos. Então eu vou me unir à mãe, como Eunice e Lloyd, fazer essa aliança para ajudar a minha nora, ajudar a minha filha na questão do ensino cristão para o filho. Eu entendo como responsabilidade. Aí eu curto, levo ao shopping, tomo sorvete e faço toda aquela questão que vó desfruta. Não desconstruo o princípio da autoridade. É verdade. De maneira nenhuma, porque eu entendo pela palavra que autoridade e hierarquia foi constituída por Deus, precisa ser preservada. Eu não sou mãe, eu sou vó. E jamais dentro da minha casa, nem em canto nenhum vou desconstruir. Se a mãe disser, sente aqui, eu vou respeitar isso. Ô, vovó, inclusive isso já está bem organizadinho no meu relacionamento com meus netos. A princípio, minha neta chorava e olhava para mim, fazendo beicinho, e dizia, vovó. Eu dizia, não posso desconstruir a autoridade do seu pai nem da sua mãe, querida. Continuo amando muito você, mas vovó não pode fazer isso. E saía com o coraçãozinho bem apertadinho, mas sei que... Então, como esposa cristã, meu Deus, não sou nota 10. Graças a Deus. Eu não posso me avaliar. Nem posso me avaliar como esposa. Essa pergunta você terá que fazer ao meu esposo. Como ela é como minha esposa. Mas eu vou me atrever a repassar aqui algumas frases que eu costumo ouvir dele. Eu acho que isso seria uma avaliação, por exemplo. Ele diz com muita frequência que me ama, que... Olha aí, já tá bom. Que gosta da comida que eu faço. Olha que nessa pandemia, altos elogios. Ei, peraí, ela só não faz café forte, viu? Às receitas, ela faz café muito fraco, minha gente. Mas eu amo e procuro fazer aquilo que me compete. Eu sei que em 38 anos de casamento, vai completar agora no final do ano. Eita, bendito seja. Temos muitas lacunas, gente. E eu acho que nós só temos autoridade de instruir a nova geração se nós formos honestas com ela. É verdade. Nós deixamos muitas lacunas, alguns momentos de desentendimento. E nisso nós fomos crescendo. As lágrimas no meu casamento não vieram para nos separar, mas para nos unir. Isso. Os conflitos não para fortalecer o egoísmo nem a individualidade, mas terminaram em pedidos de perdão,
em abraços, em amor na cama. Essa geração precisa saber que não existe essa utopia de relacionamento perfeito. verdade. Não é verdade, querida? É. E eu não tenho a menor intenção de passar isso para ninguém quando eu estou ministrando. Esses dias eu estava ministrando, porque o nosso modelo é interativo na live, eu e meu esposo compartilhando um texto bíblico, e alguém disse, essa é a meta do casal, essa é a meta do casal. Eu respeitei demais, eu entendi como um elogio. Mas eu deixo bem claro que nosso relacionamento de 38 anos não é um relacionamento de papel. É um relacionamento de compromisso. De compromisso primeiro com Deus. Por isso nós procuramos nos amar. Quando há lágrimas, segurar as mãos, perdoar, olhar nos olhos, sermos honestos. Ele me dá a oportunidade muitas vezes de dizer que estou magoada. O silêncio dele me faz entender que tem alguma coisa que eu extrapolei ou que alguma sobrecarga emocional está sobre ele. Os conflitos acontecem. Nesse período da pandemia eu li alguns artigos, até porque eu sou palestrante, eu preciso saber o que os terapeutas estão dizendo, incidências de suicídio afetivo. Muitos. As pessoas estão isoladas dentro de casa, cada um no seu mundo virtual. As pessoas perderam a arte de conviver em família. As mulheres, pela imersão do mercado de trabalho, isso não é uma crítica, entenda. 2014 mostrou que nós somos 51%, muito mais do que homens, e que quase 46% desse contingente está fora de casa no mercado de trabalho. Quase 40% desse contingente é mulher que chefia seu lar. A configuração de família mudou. O século XXI é totalmente diferente. Tá? Então, nós não podemos retroceder e nem devemos. Mas é um desafio aprender a caminhar neste solo sem ferir os princípios sagrados. Porque são eles que nos curam e nos dão sustentáculo. Agora, depois da pandemia na China, vários artigos mostrando que vários casamentos foram para a bancarrota, porque as pessoas haviam perdido a arte de conviver em família. As mães estão loucas com as crianças porque não sabiam mais ser mãe. As crianças passavam o dia na escola, chegavam em casa com a tarefa, a mãe fazia o pai rapidamente, a criança dormia. Então, um sábado, um domingo, já era demais. E agora estão 1 mês, 2 meses. A maioria das mães não aguentam mais sua própria família. Não sabia nem quem são seus filhos. Agora, a parte desafiadora, alguém pensa que é só sobreviver o vírus. Mas não é, não. Não. Tem pessoas que nem vão ter sintomas leves. Vão passar pela pandemia sem saber que passou. Mas vão ter fortes sintomas emocionais. Casamentos podem acabar. Relacionamentos familiares. E aí nós temos que nos voltar para Deus. Porque trazer Deus para o centro da família é trazer a fonte de cura. Deus vai perdoar, vai restaurar, vai trabalhar e vai unir. Porque Deus na família é sinônimo de unidade e não de quebra. Então agora nós precisamos. Eu estou com minha filha 24 horas, ela é advogada, ela consegue gerenciar as atividades dela em seu momento, no seu escritório, aqui na minha casa. Mas a maioria do tempo nós vamos para a mesa conversar, desde coisas que nos incomodavam, pequenas pendências, a grandes curtições. Encerramos nosso dia, na maioria das vezes, cada um com uma caneca de chá. Eita! Desfrutando. Meu Deus do céu! Gente de Deus! Eu creio que o lado bom disso aí é que Deus está devolvendo as famílias. Você não acha, Mandira? Acho, minha filha, acho. É verdade, Mandira. Você está falando, Samira, você é mulher. Eu estou tendo meus desafios, gente. Mas eu estou procurando... Olha, eu sou esposa de pastor. Eu sou palestrante, que quase todos os finais de semana, sábado e domingo, eu estou em um avião indo para algum lugar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu estou com ele. Mas agora, todos os meus finais de semana, eu estou com meu esposo. É maravilhoso estar com ele.
E tá na Eu hoje cozinha, agradeci viu? tanto a Deus. Tá na Senhor, cozinha muito obrigada. fazendo feijão também e lavando louça. Não é verdade? Amiga, meu esposo, tempo integral, mais de 60 congregações juntando a cidade com os distritos. Você quase não vê. E agora, ele trabalha, vai na igreja, fica 3 horas, volta. Fica em casa, nas terças à noite, que ele não ficava. Não estou querendo dizer que o ministério é ruim, mas estou querendo dizer que é um lado bom. Deus está me dando esse tempo. É verdade. Eu tenho que desfrutar. Eu tenho mais tempo de ficar com as minhas noras, papeando no zap e curtindo meus netos. Veja o lado bom. Mulher cristã, você está proibida de afundar. Esse é o tempo que Deus vai te dar para Menina, você vai ministrar. novas possibilidades. Escreve um livro. Organiza teus esboços de mensagem. Escreve poesia. Se escreve música. Deixa os teus talentos. Eita! Jesus Cristo. Fala, bandido, diz alguma coisa. Olha, gente, estar com ela é sempre uma festa. Você sabe que ela é assim, ela tem um raciocínio muito precioso, assim, muito rápido, né? E um dia desses aqui, depois que eu cheguei com saudade dela, eu digo, eu vou lá na casa de Samira ver Samira. Eu acho que Anchieta não estava, porque Anchieta não foi comigo, acho que Anchieta estava no Maranhão, na casa de Betânia. Aí eu cheguei de tarde, como se eu não tivesse nada o que fazer, sabe? Aí eu cheguei de tarde, ela abriu o portão, eu entrei e entrei pela cozinha para tomar café na casa dela. Ela tá no fogão fazendo não sei o quê. Aí eu digo assim, mulher, olha, 2 coisas. Ou eu não tenho o que fazer, ou eu estou... Você é uma pessoa muito importante para mim, porque eu vim lhe visitar. Eu vim na sua casa. Aí ela olhou assim para mim, por cima do ombro, bem desse jeito dela, e disse, suavemente, mas Jesus gostava de visitar a casa dos amigos. Marta, Lázaro e Maria. É verdade. Entende? Amiga. Gente, nós somos, eu já digo a vocês, se belisque, nós somos de carne e osso. Mas a aliança com Deus... É verdade. É isso, mulher, que eu quero que você faça. Levante, busque as armas de levantar a autoestima sua. É o primeiro passo. Se você tem a autoestima lá embaixo, você vai adoecer. Então, vamos começar por aí. Mas eu quero dizer outra coisa para ela ir ministrar, viu? Vamos, eu sou muito estrita com, assim, muito com o horário, mas dê-me uns minutinhos hoje, que é dia feriado, né, para que ela tenha 15 minutos para ministrar. Espera aí que eu vou dizer outra coisa dos filhos. Ela tem uns filhos lindos, o marido também, para ele não ficar triste. Pastor Abidengo, viu? Ele também é uma bênção. Mas deixa eu dizer dos meninos, você sabe, ela tem uma outra coisa que eu vou descobrir. Ela chega na igreja para pregar, ela é muito chique, né? Então ela tem secretária para tudo. Todo mundo carrega as bolsas dela. Aí Jéssica, a filha, leva tudo, né? Jéssica faz tudo. E nós estávamos eu tive o privilégio, já depois que estou no Brasil, de acompanhá-la, de ouvi-la, de aprender com ela em alguns lugares. E estávamos numa reunião juntas e eu estava segurando a bolsa dela, né? Aí Jéssica chegou, eu, glória a Cristo. Tá aí, Jéssica. Aí entreguei os pacotes dela tudo para a Jéssica. Aí teve um momento, olha que coisa linda, viu? Gente, escute isso. A Bíblia é real para hoje. É verdade. A Bíblia é contemporânea nossa. A Bíblia não é um livro arcaico que ficou no passado, não. Não tem um texto na Bíblia lá em Provérbios que eu acho lindo, na Mulher Virtuosa, quando o escritor diz, levantam-se seus filhos e a chamam de bem-aventurada. Por nessa tarde eu vi ao vivo ela ministrando, ela chorando, ministrando lá. Aí Jéssica olha para mim e faz assim, não é tão linda, tia, não é ela ministrando? Então, era a mesma coisa de estar dizendo, levanta seus filhos e a chamam de bem-aventurada. Mas por detrás das cortinas, quando se apagam as luzes do auditório, ela e Deus sabem o preço
Minha filha. Para que tenham esses filhos, esse casamento, essa vida frutífera na terra. Existe o preço, mas um preço tão gostoso, que é o preço da aliança que foi feita com o Senhor. Eu não tenho nada. Tu és o meu supridor em todas as áreas. Eu sou dependente de ti. Então, que aprendamos nessa manhã. E agora vamos dar a ela 15 minutos. Eu daria o dia todo, mas vamos dar 15 minutos para você ministrar e terminar a sua ministração orando e impetrando uma bênção para essas mulheres, para essas famílias, para esses homens que nos escutam e que precisam entender que eles também são dependentes de Deus e que a nossa família é um milagre e uma bênção de Deus. Vamos lá, missionária. Glória a Deus. Você estava falando aí sobre a minha filha. Eu vou aproveitar antes de entrar aqui rapidamente nessa ministração para dizer que parte do nosso compromisso de transmitir os ensinos do Senhor Jesus para o coração dos nossos filhos vem através também do nosso exemplo, não é, Vandira? Porque pregar o evangelho, aquilo que você vive no púlpito, diante da sua família, e a sua família poder ser ministrada por Deus através da sua vida, para mim, eu tenho dito a Deus, Deus, se os meus filhos estiverem assim, à frente, sentados em qualquer que seja o lugar, ou nas laterais, estejam comigo em um evento, meu esposo, na maioria das vezes, quando viaja comigo, fica ao meu lado. E as pessoas costumam dizer que enquanto eu estou ministrando, ele está sempre assim, observando. Olha como ele fica, olha aqui as fotos. Ele está lhe admirando. Eu sei que não é admiração. Meu esposo é um amante da palavra de Deus. E eu sei que ele está sancionando o que eu digo com a minha vida. Porque eu não sou perfeita. Eu sou segura disso aí. Mas eu tenho um compromisso de viver o evangelho dentro da minha casa para que aquilo que eu pregue, meus filhos saibam que não só é verdade pela palavra, mas é verdade na minha vida. Queridos, eu quero tomar nesta manhã um texto das Sagradas Escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É um texto muito pequeno. Eu pela exiguidade do tempo também, eu vou me prender somente aos 2 versículos, que realmente vai narrar o que eu preciso aqui. É o versículo 14, Atos 16. Vamos comigo, Atos 16, 14 e 15, que diz: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Eu vou tomar a figura de Lídia para ministrar-lhes, porque hoje nós estamos comemorando o Dia do Trabalhador. E, como eu já falei nas primeiras falas, nos primeiros momentos aqui dessa live, quase 45% do segmento feminino está fora do lar, trabalhando, desenvolvendo suas habilidades e suas aptidões profissionais. Eu quero, já de primeiro momento aqui, nesse primeiro momento, parabenizar você, mulher, de maneira geral, tá? Que é uma guerreira, que está fora, que está trabalhando na labuta diária para ou somar com a renda do seu esposo, ou, se você era uma chefe do lar, suprir as necessidades de sua família. Sei que é um grande desafio.
e que isso lhe canse, é exaustivo, mas eu quero lhe parabenizar neste dia, tá bem? Deus lhe renove, fortaleça suas forças e seja sua recompensa plena. Eu tomei a história de Lídia, poderia ter tomado a história de Esther, da própria Sara, que foi extremamente significativa no contexto histórico judaico, desenvolveu um grande trabalho como esposa e como princesa. Mas ou da própria Débora, que é uma figura ímpar. Mas eu quis trazer para o Novo Testamento para mostrar aqui a importância de uma mulher profissional que alia a sua profissão ao compromisso com Deus. A história de Lídia é uma história basicamente reduzida em 2 versículos do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo estava em sua segunda viagem missionária, por orientação divina. E a cidade, Filipe, era a cidade de entrada para a região da Macedônia. E quando ele chegou, inspecionando ainda todo aquele território, muito estratégico, homem de Deus, grande bandeirante do cristianismo, grande missionário da fé cristã, se dirigiu no sábado a uma região que fica fora da cidade, onde passava um rio expressivo. Alguns creem que as mulheres estavam ali para lavarem roupa. Outros estudiosos dizem que não, que aquela região era uma região onde alguns judeus se reuniam para fazerem suas orações fora da cidade. E acredita-se que Lídia não era convertida ainda, mas era simpatizante do judaísmo. Ela não era israelita, ela era de Tiatira. E o texto vai falar algumas coisas sobre ela. Não são muitas coisas, mas eu quero destacar aqui, com respaldo bíblico, aquilo que o texto nos aponta sobre essa mulher. Diz que ela tinha um comércio, vendedora de púrpura. É uma pequena frase, porém, se você for estudar dentro do contexto em que ela vivia, essa mulher estava à frente do seu tempo com muita força. A cidade de Tiatira era conhecida pelas grandes indústrias de tinturaria, tingir tecidos. A maioria, 95% da população não tinha o privilégio de usar uma roupa tingida. As roupas eram confeccionadas de peles de animais. Quando muito, de linho, lã de carneiro. E essa cor meio que marrom areia era a cor tradicional das pessoas usarem. Qualquer parte de um tecido tingido diferenciava os estratos sociais. Então, comercializar, não se sabe se ela representava o núcleo de Tiatira ou se realmente ela tinha um comércio de tinturaria, tingir tecidos, ou se ela vendia o tecido tingido, que só quem podia usar esse tipo de tecido era o extrato mais alto social. Estava nos palácios, nas grandes residências, só gente rica. Assim que Lídia era uma mulher, por sugestão do texto e de profissão, uma mulher rica, uma mulher profissionalizada. Uma mulher dessa, num tempo em que a cultura ainda era completamente voltada para a ascensão social e profissional do homem, e normalmente as mulheres estavam relegadas mais ao espaço doméstico, essa mulher se destaca, ela está bem à frente do seu tempo. Mas o que a gente percebe aqui é que, apesar dela estar inserida numa minoria de mulheres destacadas ou mulheres notáveis, ela não usou
dessa prerrogativa, dessa emancipação, vou chamar de emancipação feminina, tá bem? Porque você entende essa expressão de emancipação feminina, para ser egoísta, para medir força, para causar, desconstruir o seu papel. Na verdade, ela tinha um lar. Ela amava o lar, seu lar. Ela amava sua família. Seu trabalho não era um elemento de ruptura com o lar, de descompromisso com a família. E como eu sei disso? Eu sei de seu extrato social, porque o versículo 15, o versículo 14, na verdade, nos fala que ela era vendedora de púrpura. Então, Lucas está querendo destacar aqui exatamente a questão social dela. Fala que ela era temente a Deus para mostrar que ela era simpatizante do judaísmo. E diz o nome dela, Lídia, que alguns creem que o nome significa ou lidiense ou significa labuta, algo voltado para o trabalho. Então, de certa forma, eu vou segurar então o termo labuta. Ela era uma mulher que trabalhava, que labutava, ela vendia, tinha um comércio, ela era da cidade de Tiatira, portanto, ela era uma mulher com a mente cosmopolita. Olha só, eu poderia ter também falado de uma mulher mais simples. A Bíblia mostra também essas mulheres simples, assim, que não têm tantas conquistas, mas que são referências no seu tempo. Então, ela... E fala que era simpatizante do judaísmo. Então, quando Paulo vai orar, e aproveita que já vê toda aquela gente ali, mais ou menos aglomeradinhas, mulheres, então ele começa a ministrar a palavra de Deus para elas. E a Bíblia diz que Deus abre o coração. E a Bíblia diz, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela tinha sede de Deus, ela simpatizava o judaísmo. Ela era gentia, mas simpatizava o judaísmo. Em uma comunidade que nem era uma comunidade de Israel, Filipe. Mas ela tinha uma certa atração pelas coisas do Deus de Abraão. E quando Paulo começou a pregar, o Espírito Santo tomou a sua atenção e aquela sede que ela tinha e trouxe para que ela pudesse compreender as verdades do reino. E o impacto do evangelho na vida dessa mulher é extraordinário. Por quê? Porque olha o resultado. Quando ela creu para a vida, ela creu para compromisso. Ela não creu assim para ir aos domingos, ficar no último banco, se preocupar só com a sua questão social, de aparência, esse evangelho que não compromete. Não. Eu estou falando de uma mulher de destaque notável. Quem diz que mulheres intelectuais, mulheres que gerenciam grandes empreendimentos, não podem ter grandes impactos na presença de Deus? Podem e devem. Olha que coisa, um textinho tão pequeno mostra algo tão extraordinário da vida dessa mulher. Gente de Deus, mulheres, olha o que aconteceu na vida dela. É por isso que quando eu oro, às vezes eu digo, Senhor, nossa relação é para a vida. Isso não é relação para domingo. Isso não é relação para púlpito. Isso não é relação para... Isso é relação para a vida. Eu não posso te amar mais no púlpito do que fora dele. E nem menos. Eu não preciso viver para impressionar pessoas. Eu quero cativar teu coração. Pois essa mulher. Não se sabe se imediatamente... Alguns eram imediatamente, como o caso do eunuco. Ou se ela foi ouvindo em outros sábados. O fato é que depois foi batizada. Eu quero descer as águas. Eu quero ser membro. Eu quero participar como corpo. Eu não quero ficar só observando
Vandira, eu fico impressionada com a quantidade de gente que quer um cristianismo light sem compromisso. E coloca empregos, horários. Não é porque eu trabalho demais, estudo demais. Gente de Deus, acho que essa mulher aqui não tinha o que fazer? Gente, parece a mulher que gerencia um comércio dessa envergadura. Essa mulher estava muito focada no profissional dela. Ela tinha que realmente conhecer, ser mestra no que ela fazia. Porque senão ela seria comércio. E comércio com o extrato social mais exigente, que eram as pessoas ricas. Estou falando de uma mulher extraordinária no que fazia profissionalmente. Mas a Bíblia diz que ela foi batizada. Eu quero mais de Deus. O que tem mais para mim, apóstolo Paulo? É só isso? Não. Você deve ser batizada, descer as águas e assumir um compromisso, porque depois vem Santa Ceia e você já deve viver plenamente o que Deus tem para você. Eu quero. E agora qual é o meu próximo passo? Bem, você aceitou Jesus? Sua família é crente? Não. Ótimo. Pois, querida, seu próximo passo vai ser impactar sua família com o que Deus está fazendo na sua vida. Ela, está bem. Então, eu vou pregar o evangelho. Apóstolo Paulo, você já tem algum ponto de congregação por aqui? É assim. Na verdade, nós não temos ainda não, porque nós acabamos de chegar, estamos pregando o evangelho. Você sabe, os recursos também. Não se preocupe. Minha casa. Se eu achei graça diante de Deus, se o meu testemunho de fé é convincente para você de que realmente eu nasci de novo, eu quero fazer uma proposta para você. Tem uma área da minha casa bem ampla, bem bonita, bem confortável. Eu vou organizar ali um ponto de pregação. Eita! E a partir de agora, você já pode convidar as pessoas. Lembre-se, eu tenho ingerência nessa cidade porque eu sou muito conhecida. Essa gente rica, essa gente mais simples, eu conheço o endereço de todo mundo. E vou começar a convidar. Eu já vou convidar a minha família. Olha o que a Bíblia dela diz. E ela em sua casa nos rogou. A casa todinha. Essa mulher impactou a família. Mãe, traga essa mulher, traga Paulo para pregar aqui. Convide seus amigos, seus vizinhos, seus clientes. Mãe, vamos fazer da nossa casa uma igreja. Meu Deus do céu. Que texto contextualizado, hein? O tema das nossas lives à noite é culto no lar. Nunca pensei que chegássemos a essa dimensão. Porque Lídia está no contexto do século XXI. Lídia já tem essa experiência de levar a igreja para sua casa. Lídia não era aquela rica, abusada, chata, que convidava alguns irmãos lá e dizia, cuidado para não pisar aí, cuidado com o meu jardim, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É assim mesmo. Lídia disse, o quê? Jesus, então, morreu por mim, escreveu meu nome no livro da vida. Se eu partir hoje, eu vou para as mansões celestiais morar com meu pai. E o meu pai, que me deu vida e salvação, a partir de agora, essa casa é dele. O que tem que fazer, Paulo? Vamos organizar aqui um espaço. Vamos organizar esse espaço. Empurra isso aqui, empurra isso aqui. Leva isso aqui para lá. Vamos organizar essa frente aqui. E vamos convidar o povo. Olha só, se eu sou fiel ao Senhor, eu quero que você venha. E a Bíblia diz que ela constrangeu. Não é aquele pedido assim, vai que ele aceite, e agora o que eu vou fazer? Não. Isso é aquele pedido que, sabe quando você não consegue negar? Não, por favor, por favor, por favor. Eu organizo tudo, eu faço o que for preciso, eu espalho. Não, vamos ir lá na minha casa. Mas isso aqui, não se preocupe, eu tiro. Organizo tudo, tira esse tapete, tira esses vasos de porcelana. Gente, organiza tudo. Eu queria deixar esse espaço só. Por favor, Paula, aqui é um ótimo lugar para você trazer as pessoas e elas ouvirem o evangelho. E também eu vou convidar os meus amigos, as minhas redes de contato, e vou entrar no meu Facebook, os meus seguidores. Vou trazer todo mundo para que você compartilhe dessa verdade. É assim, Jesus. Tem espaço para sua casa? Para o Senhor. Tem espaço na sua casa para Jesus? Primeiro espaço que Jesus ocupou na vida de Lídia. O dinheiro não ocupava. O comércio, a influência, os amigos, a família, as riquezas tiveram que sair desse lugar. Porque Jesus entrou para o centro da vida dela.
primeiro espaço é o nosso coração. Quanta coisa que concorre com o centro. Mas durante esses dias, Deus está dando tempo para nós fazermos uma faxina em nosso coração e devolvermos o lugar que só pertence ao Senhor. Lídia demonstra que, oh meu Deus, tem tanta gente que perdeu o primeiro amor, que é cansativo ouvir a pregação, que escolhe, não é exigência. Eu só gosto de ouvir fulano. Eu acho que a igreja deveria trazer fulano de tal, nem que ele cobre 50 mil reais. Não, gente, menos tá. Vamos devolver o lugar de Jesus em nosso coração. Louvado seja Deus. E você vai ver, quando Cristo está no centro, as coisas passam a ser coisas. E as pessoas passam a ser pessoas. Muito mais do que o tapete, do que as porcelanas. Eram as pessoas. Eram as pessoas simples do bairro dela. Os clientes, as mulheres que eram servas. Alguns creem que na época em que Paulo pregava o evangelho, que Roma dominava o mundo, mais de 90% da população era escrava. Assim que era muito comum servos se misturar. 80% das pessoas que frequentavam os cultos eram servos. Por isso que Tiago vai falar sobre a questão, e o próprio Paulo também. Cuidado com os excessos quando vierem às igrejas. Não estava condenando o uso do ouro. Paulo estava dizendo que a gente tivesse cuidado. Porque a grande maioria era a maioria de servos. E se a gente ostentasse demais, dentro do próprio ambiente cristão, já havia uma divisão de estrato social. Isso não era bom para a comunidade e o corpo cristão. E Lídia consegue abarcar e resgatar tudo isso. Ela consegue mostrar que o cristianismo, ele não divide estrato social, ele une pessoas em um único corpo, que é o corpo de Cristo. Ela tornou a vida e a vida de Paulo, a sua cidade, muito mais fácil e muito mais produtiva. Ela abriu caminho com os recursos e a influência que ela tinha. Tem pessoas que fecham o caminho pelo seu mau testemunho. Essa mulher abriu caminho. Estamos concluindo agora. E vamos orar, porque assim, a palavra ela tem muita coisa pra gente. Mas a gente tem que comer o que nos basta e sair dessa reflexão com fome. Irmã querida, Deus. Mulher de Deus, se você está caída, afastada, deprimida, arrasada, pensativa, enclausurada, lembre-se, você tem tanta riqueza que você não se dá conta. Empurra alguns entulhos para o lugar de entulhos e traz as riquezas de Deus para o centro da tua alma. Que você vai acomodando a família, acomodando os projetos de Deus, acomodando os chamados, as possibilidades e os sonhos do Senhor para a tua vida. Levanta a tua mão direita comigo, porque eu quero orar por ti nessa manhã. Essa manhã está sendo tão significativa. Essa manhã está sendo tão poderosa. Essa manhã é uma manhã diferenciada, que Deus quer pontuar algo extraordinário na tua vida. Se seu esposo estiver aí, com a outra mão, segura a mão dele ou a mão do teu filho. E ora comigo, porque é um privilégio ser mulher, mulher crente, mulher mãe, mulher esposa e mulher profissional. Isso tem que estar tudo alinhado ao projeto de Deus, para que a fé não sofra, a família não seja escanteada, a profissão não seja uma ruptura em nossa vida, mas tudo sejam bênçãos. Querido Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, pelo alto privilégio. Eu sou uma mulher privilegiada, Senhor, porque a tua filha missionária tão linda e abençoada me trouxe para sua área de atuação e me permitiu, como Lídia, aqui, ser canal de bênção. Onde uma mulher, um homem, uma criança, um jovem estiver sendo alcançado, que a
tua bênção, teu poder, a tua cura, a tua visão de reino. Impacte essas vidas, Senhor. Rompe com grilhões de opressão, de confinamento, de isolamento, de depressão, de angústia, de temor, de medo, de negativismo, Senhor, de derrota. Instala na alma dessas mulheres, ou potencializa na alma daquelas que já têm essa fonte, rios de água viva, para que elas vivam esse tempo com glória, em nome de Jesus. Um abraço, minha amiga. Despeça-se, minha linda, que coisa linda. Muito obrigada. Eu não gosto da palavra obrigada, eu gosto da palavra gratidão. É verdade. Gratidão pela sua vida, que Deus a siga usando. E quando eu crescer, eu quero ser assim como você. Deus te abençoe, linda, te amo. Eu já disse que eu me inspiro em você, que eu sou a caçula, você é a minha irmã maior. Dê suas palavras de agradecimento, querida. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa abertura nessa manhã com você, Wandira. É um privilégio muito grande. Você tem falado sobre mim, agora você vai ficar aí quietinha, porque eu vou falar um pouco de você. É rápido, tá? A maioria das pessoas já sabem. Mas vai que hoje está entrando mais algumas mulheres, famílias novas que não te conhecem. Você, para mim, foi a minha primeira inspiração e segue sendo uma das maiores referências na minha vida cristã. Pelo compromisso. Mas sabe o que me impacta na sua vida? É que quem ficar 5 minutos perto de você, uma coisa vai saber. Até você calada, você exala isso. Você é apaixonada até o tutano por Jesus. Você faz questão de perfumar o ambiente que você está. Se você não tiver tempo de falar nada, você no mínimo tem que dar uma boa gargalhada. E alguém vai perguntar a razão da gargalhada. E você acaba falando a razão da sua gargalhada. Sua alegria. Você tem uma alegria muito grande do Senhor. Isso é cura para as pessoas e refrigério. Aliado a isso, sua vida cristã comprometida, seu nível de santidade e de comunhão com Deus é muito forte. E por isso a sua voz está chegando nesse tempo muito longe. Nem você tem ideia de onde está chegando. Porque o mundo está saturado de falácias. Deus quer que a igreja dele, nesse tempo, ecoe de forma retumbante. Seu eco está chegando de forma retumbante em muitos lugares. Deus continue lhe abençoando, minha amiga. Muito obrigada por ter me introduzido neste cenário de hoje. Para todas as mulheres lindas e abençoadas que estão conosco nesta live. É fácil servir a Deus? Nunca foi fácil. Nós estamos falando de facilidade. Mas é possível, porque Deus torna possível isso através de Jesus Cristo, seu Filho. Agarre-se a Ele. E não deixe ninguém lhe frear na sua vida cristã. Avance com fé e amor. Porque, no fim das contas, o que nos espera é glória. Em nome de Jesus. Um grande abraço.